Bom, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, senhor Dr. António Pires de Lima. Vamos então reiniciar a nossa comissão, dando a palavra ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Faz favor, senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Pires de Lima, fiz toda a primeira parte relativa aos fundos Airbus, desviei-me apenas na última pergunta, mas queria voltar a esse tema, porque me parece que a sua conclusão não é só algo que nos distingue, mas a forma de lá chegar também me parece que merece melhor explicação. Dizia em determinado momento que a única coisa que diferenciava a opinião da Vieira de Almeida de 2015 da opinião da Serra Lopes Cortes Martins de 2022 era o pressuposto, num inexistente e no outro existente, que os valores tivessem sido pagos acima do valor de mercado pelos Airbus A330neo, que teria uma repercussão aí sim de ilegalidade daquele negócio. Ora, os avaliadores de 2022, a Airborne, refere que, e agora queria citar, que é para não colocar nenhuma palavra fora de sítio, refere que é errado fazer uma avaliação em 2015 com os preços em causa em 2015, porque estes aviões não estavam disponíveis para entrega, eram primeiras encomendas e não se considerou nesse momento o preço de entrega final. Se os preços de entrega finais fossem os observados nessa avaliação, em todas as três tipos de aeronaves diferentes, mas em particularmente nos A320neo e nos A321neo, todos eles estão nos preços mais altos observados de venda da Airbus sobre esta matéria. E por isso tem aqui um primeiro ponto em que concluem que, mesmo pagando o preço normal de mercado, sem qualquer desconto de quantidade, a TAP já teria pago 254 milhões de euros a mais do que o previsto. Acresce que avaliam que o tal cancelamento dos A350 poderia significar um valor até 190 milhões de euros, porque estes estavam bastante abaixo do mercado, dado terem sido comprados numa fase muito inicial da encomenda, e a Airbus ter tido um conjunto de atrasos que também em si tiveram repercussão dos contratos que tinham sido feitos. Com base neste parecer, e englobando também este parecer, a Serra Lopes Cortes Martins, refere que, não tendo tido acesso ao memorando de entendimento entre a DGN e a Airbus, há um conjunto de afirmações, no entanto, que conseguem fazer e de factos conseguem apurar. Um primeiro é que só na data da aquisição das ações, a 13 de novembro, é que a DGN celebrou com a Airbus os dois contratos para a compra de 53 aviões. Que no dia seguinte à aquisição das ações e, por sua vez, à celebração dos contratos, ocorreu a entrada dos fundos Airbus na TAP, porque a TAP, nesse momento, celebrou com a Airbus os contratos NEO, subrogando-se na qualidade de compradora originária. Por isso, simplificando o juridiquês, no dia 13 de novembro, a DGN celebrou o contrato com a Airbus, no dia seguinte entregou o contrato à TAP, ficando a TAP responsável por esse contrato junto da Airbus. Com essa transição, a TAP ganha uma obrigação, as tais Novation Fees, no valor de 226.750 euros, que ficava obrigada a pagar diretamente à Airbus, que se algum dos 53 aviões não fosse pago, ou se existisse algum cancelamento de encomenda. E a Airbus justifica este valor por, na verdade, dizer que confiava mais na DGN do que na TAP. Foi essa a justificação formal para a existência disso. Ora, este escritório de advogados conclui então que esta assistência é tal que é proibida pelo 322 do Código das Sociedades Comerciais, porque consideram que a cláusula das Novation Fees não são mais do que penalidades por incumprimento. Elas não são só isso, elas servem uma função garantística em que a Airbus recupera sempre o dinheiro que entregou a David Neeleman, que por sua vez entregou à TAP. Mas diz mais,
Diz que se a garantia da TAP ao reembolso dos fundos Airbus, em prazos, termos e condições, nada tem a ver com os prazos, termos e condições do reembolso das prestações acessórias, o que gera uma óbvia destruição das motivações, pressupostos e objetivos subjacentes àquelas prestações. Elas não foram aportadas à sociedade como um investimento estável a longo prazo e de reembolso incerto, mas sim como um investimento de reembolso garantido a curto, médio prazo. E diz mais, se a Airbus disponibilizou estes referidos fundos à DGN para que esta, através da Atlantic Gateway, comprasse ações e capitalizasse a TAP SGPS, e se por seu turno a TAP se obrigou a reembolsar esses mesmos fundos à Airbus, então foi a própria TAP e não a Atlantic Gateway, a DGN ou sequer a Airbus quem suportou o custo efetivo dessa capitalização e com isso desvirtuando o reforço económico financeiro. Como consequência, depois há a parte necessária de que, sendo isto ilegal, todo o contrato e tudo que daí decorre será ilegal também. Assumo outra coisa também, é que a par desta violação do direito das sociedades comerciais, há também uma violação do direito da concorrência, por um aparente conluio entre as empresas Airbus e DGN para este negócio. E porquê? Porque a Airbus, ao disponibilizar os fundos de capitalização da TAP, com as garantias já referidas, contribuiu decisivamente para a adjudicação da privatização da companhia à Atlantic Gateway. E por isso é que eu lhe fiz um conjunto de perguntas na primeira fase, para perceber que a vertente da capitalização foi determinante na escolha deste determinado comprador ou consórcio comprador na privatização, porque tem consequências diretas nesta conclusão. Se não houvesse esta capitalização nestes termos, não haveria este comprador. Logo, só aconteceu porque a Airbus e a DGN tiveram este potencial conluio, o que levou a uma potencial violação do direito da concorrência. E por isso, para concluir, dizem eles, ao que tudo indica, a eventual assistência financeira pela TAP vai muito além da prestação de uma garantia, ela traduz-se, afinal, numa efetiva disponibilização dos fundos próprios que suportaram grande parte da capitalização efetuada pela Atlantic Gateway na TAP SGPS. Com isto, e essa é a pergunta que lhe queria colocar, não é verdade a simplificação que fez, mas admito que fosse até por exercício de linguagem na súmula da primeira ronda de perguntas, que a divergência entre os dois parceiros fosse apenas e só uma questão de preço sobre os privados. Há aqui um conjunto de dúvidas associadas à relação aparentemente promíscua entre a Airbus e a DGN. Atenção ao tempo, senhor. Termino, Sr. Presidente, dê-me só 10 segundos, por favor. certeza. Peço desculpa, não tinha a noção, como estive a ler, não tinha a noção do tempo. certeza. Só 10 segundos. É um possível conluio da atuação entre a DGN e a Airbus para defraudar os interesses da TAP. Ouvindo tudo isto e continuando a dizer que não foi nada imprevisto naquilo que foi apresentado à TAP, continua a considerar que não houve nada de ilegal neste processo? Muito obrigado, Dr. António. Senhor Deputado Filipe Melo. Sr. Presidente, por uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, se for possível. Faz favor. Sr. Presidente, vai-me desculpar, mas eu acho que é perfeitamente abusivo termos mais de 60% do tempo em cima do tempo permitido. Não só para o curso de trabalho da Comissão, mas também para o inquirido, que não tem que ouvir testamentos, mas sim questões. Portanto, Sr. Presidente, eu peço que haja este Muito rigor. bem, uma tolerância aceitável e entendível para todos. Agora, Tentarei dentro daquilo que é o período de tolerância, ter a maior equidade possível nos diferentes grupos parlamentares. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Dr. António Pires Lima. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu testemunho e pelas suas perguntas, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O ponto que eu há pouco elenquei de comparabilidade entre os parceiros do Luís Miguel Cortes Martins e da Vieira de Almeida tem, de facto, a ver com o tema do preço. E esse tem sido o tema fundamentalmente de discussão política até aqui e onde eu, confesso, centrei a minha atenção e preparação para esta comissão, que levo o mais a sério que posso. Os temas que me está a colocar são de natureza jurídica, não estou a dizer que não sejam
relevantes, os temas de concorrência, as obrigações que a TAP assumiu se desistisse de alguma encomenda, as penalizações em que incorreria, que aqui referiu, enfim, devem merecer. Eu não me sinto competente do ponto de vista jurista para entrar em debate detalhado nestas matérias consigo. Há uma coisa que eu tenho de reafirmar. Quando a privatização foi decidida no Conselho de Ministros de 15 de junho, nós não tínhamos conhecimento dos fundos Airbus. E o compromisso que a Atlantic Gateway assumiu connosco, com o Estado português, e que está veiculado nos contratos de venda e nas cartas anexas a 24 de junho, como o Sr. Deputado já teve a oportunidade de referir, são independentes dos fundos Airbus. Se o Sr. Neeleman não tivesse chegado a acordo com a Airbus para este mecanismo de financiamento, teria a obrigação de comprar a TAP na mesma e de acordo com os compromissos que assumiu. Se não o fizesse, não estava a cumprir os acordos que assinou com o Estado português no dia 24 de junho. Eu tenho alguma dúvida de que o facto de um comprador de uma empresa que, pelo plano estratégico que apresenta, beneficia extraordinariamente um fornecedor de aviões, podia ser aquele ou outro, poderia ser a Lockheed ou a Boeing, ter depois tido a capacidade de negociar com essa empresa em concreto. Até pode ter feito, eventualmente, não sei, um concurso entre vários fornecedores para recolher o crédito que lhe permitisse capitalizar a empresa, que isso seja um atentado à concorrência. Não consigo perceber porquê. Mas é como lhe digo, nós temos que tomar decisões na política, e seguramente também já aconteceu ao Sr. Deputado, com base na informação relevante e que consideramos séria na altura em que as decisões se tomam. Ora bem, na altura em que tivemos que tomar a decisão de privatizar, as opiniões, os pareceres que tínhamos eram aqueles que constavam no dia 12 de novembro ou anteriores, tanto em termos de avaliações de aviões, como em termos da virtualidade, da bondade jurídica do processo de capitalização que foi proposto pela Atlantic Gateway. Portanto, a decisão que o governo que eu fiz parte tomou, ou aquele que seguiu, parece-me inatacável. Se 10 anos depois, é que repara, passou muito tempo, eu não consigo compreender como é que é preciso 7, 8, 10 anos para obter pareceres jurídicos que podiam ter sido obtidos 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois. Houve um governo que nos sucedeu que estava desconforme com o negócio que foi feito, pretendia revertê-lo, desfazê-lo, acabou por fazer uma recompra. Portanto, tenho alguma dificuldade em dar uma resposta exata e em participar num debate tão técnico quando já passaram 8 anos e quando estes pareceres todos que agora estão a surgir, surgem num determinado contexto. Aquilo que se sabe, e o Sr. Deputado não é nenhum ingênuo, também sabe disso, é que a partir de setembro, a partir de 2020, há uma administração da TAP que está mandatada para fazer uma reestruturação muito séria na empresa, com enormes impactos sociais, diminuições de atividade e também para procurar reestruturar todos os contratos que tem com os fornecedores principais. Portanto, é sabido, estão a fazer a sua obrigação, os profissionais da TAP estão a procurar diminuir o nível de encargos que têm com os seus fornecedores aos mais diversos níveis. Portanto, obtiveram pareceres jurídicos, etc. Eu não consigo
até porque não os conheço em detalhe, eu não consigo ter uma... E não sou advogado, não sou jurista, não me quero especializar nessas áreas, não me quero transformar num jurista, eu não consigo competir com o meu amigo Luís Miguel Cortes Martins nas opiniões jurídicas que dá. O que digo é que, na altura em que assinámos o contrato, e a nossa responsabilidade está realmente nesse momento, a informação que tínhamos e os pareceres jurídicos que tínhamos permitiam-nos, com, pensámos nós, bastante segurança, concluir a privatização. Muito obrigado, Sr. Dr. António Pires Lima. Sr. Deputado, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas questões agora para a segunda ronda. Ainda há pouco, nas perguntas que realizei ao Dr. António Pires Lima, falámos nos valores da capitalização, em que o Dr. António Pires Lima retirou, na sua opinião, os 120 milhões de euros do empréstimo obrigacionista. Esse valor, retirado, aquele valor que é assumido como valor da capitalização, dos 337,5 milhões de euros, retirado 120 milhões de euros, dá 217,5 milhões de euros. O valor que é idêntico àquele que o Estado teria de devolver, que a TAP teria de devolver, melhor dizendo, caso os fundos Airbus não, caso o acordo com a Airbus não fosse cumprido. O valor é sensivelmente o mesmo. Pergunto ao Dr. António Pires Lima se existe alguma relação entre esses valores, até porque o valor é praticamente o mesmo. A devolução que o Estado, gostaram que a TAP teria que fazer à Airbus, caso o valor da compra dos aviões não fosse realizado, em relação a este valor total de capitalização de 217,5 milhões de euros. Porque, ao longo do tempo, fomos falando dos 337,5. O Sr. retirou os 120 milhões porque é um empréstimo obrigacionista que tem taxas de juro, até teria obrigaria a calcular de outra forma, mesmo que fosse colocado, porque naturalmente existe a questão dos juros, e essa é uma pergunta para nós importante, se este valor está ou não relacionado com os fundos Airbus, até porque o valor é o mesmo. Em relação a outras matérias, o Sr. falou-nos aqui, novamente, da carta de 4 de novembro do engenheiro Fernando Pinto, carta que deixou no acervo da Comissão Parlamentar de Inquérito, que não conhecíamos, e contradiz em parte um conjunto de questões que aqui já foram colocadas. Em primeiro lugar, fala de participadas, mas em momento algum fala necessariamente da VM Brasil. Mas, naturalmente, falando das participadas, pode falar da VM Brasil. Mas sendo uma informação que não está classificada, porque se tivesse classificada o Sr. não a poderia ter, posso ler ipsis verbis do que aqui está, em que o engenheiro Fernando Pinto fala que a TAP tem vindo a sofrer nos últimos 2 anos, fruto de diversos motivos, das quais destacam os anúncios de privatização que deram origem à impossibilidade de acesso ao mercado bancário e conflitos laborais que afetaram a empresa, os fundos retidos em mercados relevantes, Venezuela e Angola, e iniciados de financiamento de participadas. Os problemas de tesouraria estavam em problemas políticos com a não venda da TAP, em primeiro lugar, segundo a carta do engenheiro Fernando Pinto. Não sou eu que estou a citar. As sérias dificuldades de tesouraria que a TAP tem vindo a sofrer nos últimos 2 anos, fruto de diversos motivos, das quais destacam os anúncios de privatização que deram origem à impossibilidade de acesso normal ao mercado bancário e a conflitos laborais que afetaram a operação da empresa, estão colocados como primeiro motivo na carta do engenheiro Fernando Pinto, que foi aqui colocada no acervo da Comissão. Por isso, questionava ao Dr. António Pires Lima se esta questão da privatização, que demorou 2 anos entre 2012 e 2014, e os problemas políticos destes anúncios também não tiveram contextos claros. Visto que a carta foi referida várias vezes, contendo como base a VM Brasil, em momento nenhum só da VM Brasil, o primeiro motivo claramente é este. Também sobre a VM Brasil, há outra pergunta que gostaria de deixar ao Sr. Dr. Pires Lima. Sendo um problema a VM Brasil, na sua opinião, porque é que, ao longo da gestão privada, nunca o David Neeleman e a gestão de David Neeleman tentou resolver o problema da questão da VM Brasil, e da empresa de manutenção aérea do Brasil. Isso
não aconteceu ao longo deste período. Também, e terminava com esta questão, há pouco falei de que o acordo de venda direta e as contrapartidas falavam na prorrogação dos contratos entre 2018 e 2020 dos A350, que depois que o Sr. disse que não conhecia, mas não deixa de ser curioso que em junho de 2015 essa informação foi enviada para os investidores e para os compradores, segundo a informação que temos na Comissão Parlamentar de Inquérito, e gostava também de mostrar ao Sr. Doutor porquê desse motivo, porque visto, parece estranho estar a prorrogar algo que, segundo as informações que temos, quer da sua parte, quer do Dr. Sérgio Monteiro TAP, não tinha capacidade para cumprir, porque prorrogar os prazos de entrega para 2018 e 2020, e também sobre a questão apenas para título de curiosidade, sobre a entrega dos aviões, ainda cerca de 14 não foram entregues até à data. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. António Pires Lima, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. Eu suponho que o alargamento dos prazos que está a referir relativamente aos A350 tem precisamente a ver com as dificuldades que, na altura, antes da privatização, a TAP ainda conhecia para fazer face aos compromissos. Portanto, isso pode justificar que os prazos se tenha pedido a extensão dos prazos. Depois, relativamente ao tema da capitalização, eu referi na minha intervenção inicial os 217 milhões de euros. De facto, para financiar uma empresa há vários mecanismos e, normalmente, há instrumentos de capital e instrumentos de dívida. Também há uns que são híbridos, dívida-capital, e que tanto são qualificados num lado como no outro. Eu tive o cuidado de considerar puramente capital, na minha intervenção inicial, em todas as referências que fiz à capitalização da Atlantic Gateway, os 217 milhões de euros, porque o outro instrumento ou é dívida ou é um híbrido e, portanto, do meu ponto de vista, paga juros, portanto, do meu ponto de vista, não é aquilo que eu consideraria um instrumento de capital típico. E sim, acho que o Sr. Deputado talvez tenha alguma razão em registar esta coincidência, que não deve ser coincidência, com certeza que se a Airbus tinha um ganho previsto na encomenda de 53 aviões. Se esses 53 aviões começassem a ser cancelados, instituiu um pagamento, aliás, uma indenização, que aliás é típico nas encomendas de aviões no setor aeronáutico, que lhe permitisse recuperar o valor que tinha perdido e atribuído ao Sr. Neeleman. Acho que está a pensar bem, não tenho nenhum comentário a fazer. Há aqui uma coisa que talvez valesse a pena pensar-se em perspectiva, que é o seguinte: nós estamos sempre a dizer a TAP perdia, mas na perspectiva do Sr. Neeleman e do Governo, PSD, CDS, se o processo de privatização tivesse tido continuidade, a TAP, em 2017, seria propriedade a 100% da Atlantic Gateway. Portanto, eu não estou a ver qual seria o interesse do privado, que era dona 100% da empresa, falhar numa encomenda de um avião, tendo com isso que devolver 217 milhões de euros ao fornecedor. Realmente isto muda tudo, primeiro com a recompra, e eu não estou a criticar a recompra, posso criticar alguns aspectos que aqui apresentei comparativos com a privatização.
Mas não estou a criticar a opção política, ideológica, de o Governo primeiro recomprar-se 50% e depois, por uma via negocial, até ter nacionalizado a empresa. Mas, de facto, quando este acordo de privatização foi negociado, aquilo que era suposto acontecer não era isto. Nem sequer se tinha previsto, nem podia prever o efeito da pandemia, que criou aqui um fator completamente extraordinário. Aquilo que se previa é que o grupo privado ficasse com 100% da companhia e, portanto, nesse sentido, qualquer penalização introduzida à companhia era uma penalização também do grupo que era dono a 100%, o acionista único da companhia. Mas não tenho, não tenho dados para discordar, acho que a sua decorrência da relação destes dois valores parece-me fazer sentido. Relativamente à carta que o engenheiro Fernando Pinto enviou, já não a mim, mas à Par Pública, no dia 4 de novembro. Os problemas da TAP eram conhecidos e, em termos de dificuldade de financiamento e dificuldade de acesso aos mercados e dificuldade de cumprir com os fornecedores, eram anteriores a 2012 e 2013. O que esta carta faz, de uma forma muito habilidosa, é pôr pressão no governo que estava. Isto é, vocês criaram o problema nos últimos 2 anos e agora resolvam-no. Mas, como toda a gente sabe, e portanto apresenta aqui uns dados, eu não lhe estou a dizer que obviamente não tenha havido problemas naqueles 2 anos. Desde logo, quando anunciámos a privatização, tivemos logo de fazer face a algumas greves. Houve uma greve dos sindicatos dos pilotos 1 mês antes da privatização, que foi uma desgraça para o sindicato dos pilotos, até se demitiu o presidente dos sindicatos dos pilotos, porque foi uma greve que teve 20% de adesão. Mas, independentemente disso, provocou um dano de algumas dezenas de milhões de euros na empresa. Mas, Sr. Deputado, eu creio que não é muito realista, e até se me permite, eu acho que o Sr. Deputado é uma pessoa muito inteligente, a gente comprar todos os argumentos de quem está a querer pôr pressão no Governo para tentar resolver um problema de curto prazo. O engenheiro Fernando Pinto foi presidente da TAP durante 18 anos. Foi responsável, pelo menos empresarial, não sei se houve outros responsáveis a nível político, mas pelo menos empresarial, foi o principal responsável pela aquisição da VEM. Nunca a conseguiu explicar muito bem. Numa altura em que a TAP precisa, de acordo com as expressões dele, desesperadamente dinheiro e tenta pressionar o Governo para obter esse dinheiro, seria, se calhar, esperar demasiada frontalidade do engenheiro Fernando Pinto se ele dissesse que o principal problema da dificuldade de tesouraria da TAP era precisamente o investimento que ele tinha sido o principal responsável. Portanto, apresenta aqui um emaranhado de razões, um conjunto de razões. Quando nós vemos as contas da TAP e a evolução das contas da TAP, percebemos, infelizmente, foi uma coisa que não correu mal, eu não quero culpar ninguém, não correu bem, mas percebemos que realmente a larguíssima maioria dos capitais próprios negativos que a TAP tinha e dos prejuízos que foi acumulando tem a ver com a operação do Brasil, e a TAP entrou em falência técnica a partir de 2008 por causa do investimento no Brasil. Essa é a realidade. Muito obrigado, Sr. Dr. António Pires Lima. Sr. Deputado, fim da... Sr. Deputado, faz favor. Sr. Doutor, apenas, Sr. Presidente, Sr. Doutor, apenas faltou uma pequena resposta. Porque é que acha que David Neilman, ao longo do tempo que a questão teve privada, não tirou a VEM, a Manutenção Brasil, da TAP? Esteve o Estado e esteve, quer dizer, o David Neilman, como sabe, só foi acionista maioritário, primeiro não era acionista maioritário sozinho, ele era um dos acionistas da Atlantic Gateway, que deixou de ser maioritária logo em 2017. Portanto, realmente o senhor só pôde gozar da condição de acionista maioritário durante 1 ano e meio. Depois, o Estado estava a 50%
e uma decisão dessas tinha que ser tomada em Conselho de Administração. Aquilo que me dizem, isto agora estou a pegar também naquilo que eu vi nessas comissões do Dr. Lacerda Machado. Aquilo que eu percebi é que, do ponto de vista político, era muito difícil a uma empresa participada pelo Estado português fechar a operação no Brasil. Tinha riscos, tinha contingências e era um ato para um país com o qual procuramos manter as melhores relações, um ato considerado muito pouco simpático, para dizer o mínimo. A manutenção do Brasil dá emprego a milhares de brasileiros. Portanto, admito que não fosse uma decisão política muito fácil e que significasse, no curto prazo, custos importantes económicos. Dizem que custou 200 milhões de euros em cash o fecho, já depois de 2020. Portanto, não sei porque é que não se fechou, eu não estava lá, mas posso admitir que entre o Estado e os acionistas privados não fosse uma decisão muito fácil. Também ouvi o Dr. Lacerda Machado dizer, ter um desabafo, depois de ter considerado que a VEM era o melhor negócio que a TAP tinha feito em 50 anos, também o ouvi dizer que ainda bem que foi a Comissão Europeia, que foi Bruxelas, que nos obrigou a fechar a operação do Brasil. Portanto, qualquer coisa assim do género. Portanto, realmente não devia ser uma decisão muito fácil do ponto de vista político. Isso talvez explique a dificuldade de um negócio que foi sistematicamente sempre negativo, a dificuldade de tomar uma decisão até praticamente a reestruturação nos obrigar a isso. Muito bem, muito obrigado, Sr. Doutor, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, depois de terminada a segunda ronda, passar à terceira ronda. Como é do conhecimento generalizado, a terceira ronda são perguntas 3 minutos conjuntas. O Sr. Doutor responde depois em conjunto a todas as perguntas. Eu vou passar à inscrição dos Srs. Deputados, sem que antes, primeiro, o Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Já a inscrição. Ok, pensava que tinha uma interpelação à mesa. Ok, muito bem. Então temos o Deputado Filipe Melo, o Deputado Bruno Dias, o Deputado Paulo Rios. Penso que não haverá mais nenhuma inscrição. Vamos então iniciar. Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Pires de Lima, para concluir esta audição, agradecendo todas as respostas que deu anteriormente e acho que perfeitamente esclarecedoras, há aqui um assunto que eu gostava de lhe colocar. O ex-ministro Pedro Nuno Santos, ontem na Comissão de Economia, gabou-se de ser o único ministro em 50 anos que conseguiu pôr a TAP a dar lucro. Vamos ver se, mais uma vez... Este ruído de fundo, sempre do mesmo deputado, causa algum transtorno. Ok, eu peço para que não haja curto-circuito e... É que isto é recorrente, Sr. Presidente. O tempo está parado. Vamos tentar que não haja curto-circuito entre os diferentes grupos parlamentares. Muito obrigado. Como eu estava a dizer, Sr. Pedro Nuno Santos disse que foi o único ministro em 50 anos que conseguiu pôr a TAP a dar lucro. Parece-me presunção e água benta a mais para um ministro que fez tanta atrapalhada e que se conseguiu contradizer vezes sem conta no processo que foi o dossiê TAP. Pergunto-lhe se rever uma afirmação destas, uma vez que os governos de direita tiveram atuações que nós consideramos competentes ao nível deste dossiê, e vir um ministro socialista que tem esta mancha no currículo de ser forçado a demitir-se por causa do assunto TAP, dizer que se sente orgulhoso por ser o único ministro em 50 anos a pôr a TAP a dar lucro. Perguntava-lhe também, ainda em relação a este ministro, mas não só, não é uma opinião pessoal, é uma opinião política, por isso é que lhe a faço. Depois dos casos conhecidos
ao longo desta comissão de inquérito, que antecederam e que acompanharam o decurso desta comissão de inquérito, pergunto-lhe se o país e a TAP estavam bem representados em termos de tutela financeira e de tutela setorial. Portanto, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos tinham a capacidade e a competência necessária para assegurar a gestão de uma empresa com esta importância nacional e, depois da demissão de Pedro Nuno Santos, a sua análise política também à prestação do Ministro João Galamba, que, ao que tudo indica, também já terá faltado à verdade a esta comissão de inquérito. Pergunto-lhe, uma vez mais, e faço-lhe esta questão, porque considero ser apenas e só uma questão meramente política, não pessoal, e por isso é que lhe faço. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. António Pires Lima. Peço desculpa. Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Dr. António Pires Lima há pouco disse que, referindo-se à TAP, todo aquele sistema, todo aquele ecossistema, foi o termo que usou, passou a ter uma situação melhor após a privatização. E referiu-se ao crescimento da operação, ao aumento do número de trabalhadores, etc. Ora, a aquisição pela TAP, que o Sr. Neilman impôs à TAP, daqueles aviões todos, 3,6 mil milhões de euros em aviões, perante aquilo a TAP só podia crescer. O problema é que foi um crescimento não sustentado, que passou desde logo por uma viragem estratégica que estava longe de ser pacífica, convenhamos, e que começou logo pela denúncia da contratação coletiva, para acabar com a contratação coletiva dos trabalhadores da TAP, com um ataque aos trabalhadores que teve pronta a resposta e teve de recuar. E houve um conjunto de greves que não avançaram porque aquele ataque à contratação coletiva não teve efeito, não venceu. Mas esse era o esquema padrão do Sr. Neilman, que era comprar empresas, engordá-las, passa a expressão, vendê-las por atacado ou desmanchadas, desmanteladas às peças, e esse plano ele não teve a oportunidade de o levar por diante. O problema foi que a TAP tinha de crescer, cresceu daquela forma não sustentada e depois tudo desabou. E os primeiros a pagar o preço e as consequências e os impactos daquele desabamento foram os trabalhadores. E isso por causa de um plano que naquela altura estava a fazer muitos sorrisos, mas que ia trazer aqueles resultados. E a situação da TAP, no concreto, face à experiência objetiva que se verificava desde 2012 até 2015, o Sr. Dr. António Pires Lima já o confirmou, digamos, não era propriamente um beco sem saída ou uma situação que não permitisse alternativas. Aquilo que eu lhe queria era pedir que, digamos, revisse a sua afirmação no sentido que era impossível o Estado tomar qualquer medida em relação à TAP. O Estado não metia um cêntimo na TAP desde 97, já o sabemos. E não meteu um cêntimo na TAP em termos de capitalização e reestruturação, nem em 2000, nem em 2012, nem tinha de o fazer em 2015. Mas o que é certo é que a não privatização em 2012, anos depois, já com a sua governação, o que tivemos foi uma documentação que mostrava o Governo uma passagem relativamente à evolução da TAP, ou seja, o famoso relatório de avaliação da TAP entregue ao Governo em 2014, que dava conta de um crescimento e de uma subida de valor face à anterior avaliação de 2012. Portanto, a TAP... Mas isto porquê? Qual é o problema? É que nós pedimos esse relatório e o senhor não respondeu. Exato, porque foi dirigido ao Ministro da Economia, em 2014, a documentação sobre aquele processo, quer sobre a avaliação da TAP, quer sobre o caderno de encargos, quer sobre o conjunto de elementos que tinha a ver com a própria reavaliação financeira e os seus assessores financeiros naquele processo. E a pergunta que eu quero colocar é porquê é que, dizendo agora que tudo era transparente, eu tenho aqui à minha frente a série de requerimentos que o PCP entregou ao Ministro da Economia, Pires Lima, e que nunca tiveram resposta. E eu queria lhe perguntar como é que explica a atuação que teve naquele momento. É que já nem falo da carta desesperada do engenheiro Fernando Pinto, 4 dias antes de renunciar ao cargo que tinha, por engano, na Atlantic Gateway. Falo mesmo da sua própria atuação como Ministro da Economia e a transparência que, pelos vistos, tinha tanta dificuldade em assumir na resposta aos nossos requerimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Dr. Pires Lima.
recordando que esta comissão de inquérito se dirige a analisar a atuação política entre 2020 e 2022, acontece que, face àquilo que estava a decorrer nesta comissão de inquérito, entendeu o Partido Socialista, e não só, que era útil, se calhar, tentar e buscar alguma vantagem à privatização feita pelo governo em que esteve. E eu acho que lhes correu mal. Correu mal, porque do que ouvimos hoje, que só confirma a nossa convicção, o que tivemos em 2015 não foi uma privatização em 2 dias, foi um processo longo. Não foi uma privatização feita à pressa, foi encontrado manifestamente um grande empresário do setor. O que é certo é que em 2015 o Governo rodeou essa privatização de um conjunto de preocupações, como seja a manutenção do hub, a alteração da frota, mais do que isso, a manutenção dos postos de trabalho e muito mais do que isso, a alteração da estratégia para a empresa. E essa alteração da estratégia foi tão boa ou tão má que quando o Partido Socialista, por puro preconceito ideológico e programa eleitoral, não interessava o mérito da nossa privatização. O PS tinha posto no programa, fosse boa, fosse má, era para morrer. Mas foi de tal maneira má a deles que a gestão continuou privada. A estratégia da TAP continua a ser a que existia antes e por isso vê como foi a reversão que o Partido Socialista fez, aliás, conforme disse, uma reversão em que toma metade do capital, mas fica com 5% dos direitos económicos. Mas não só. Quando vamos olhar para Neilman, com certeza que Neilman gostou muito mais de negociar com o PS do que consigo. O PS foi o mais fofinho, porque o Neilman connosco era obrigado a manter durante 30 anos a capitalização da empresa. Com o PS abriram a porta para receber 220 milhões e ele negociou, perdoa-se a expressão, de cima da burra, permitindo levar 55 milhões. Deve ter sido, aliás, o único empresário no mundo da aeronáutica que levou o dinheiro em plena pandemia. Mas naqueles heróis, que foram aqueles trabalhadores, heróis, porque os trabalhadores da TAP estiveram sujeitos a experimentalismo político do socialismo real, português. Mas repare o seguinte, e isso agora é o mais irónico de tudo, nós chegamos ao fim e neste momento o PS defende a privatização. E repare, fala-se de danos reputacionais. Sr. Doutor, como é que um qualquer parceiro credível internacional se dirige a Portugal para negociar a privatização e tem à frente dele o ministro Galamba? Eu acho que ele nem se senta. Assim é impossível vender a TAP. A nossa, a deles, qualquer uma. E a minha pergunta é, apesar de tudo, esta TAP é garantidamente melhor do que aquela que teve que dificilmente privatizar em 2015. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder em conjunto, Sr. Dr. António Pires de Lima, faz favor. Faz favor, Sr. Doutor. Senhores deputados, vamos deixar o Sr. Dr. António Pires de Lima responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora já respondo às 3 e depois há mais perguntas ainda? Muito bem. Vou começar então pelo Sr. Deputado Filipe Melo, a quem eu quero agradecer obviamente todas as perguntas e as palavras simpáticas que me dirigiu. Acho que tem de compreender, as perguntas que fez, como muito bem referiu, entram já no campo da política pura, não é verdade? Até aqui tínhamos uma comissão que foi nomeada para avaliar a gestão pública e política de 2020 para 2022. Depois convidaram-se umas pessoas, entre elas eu próprio, que estou aqui com muito gosto, para comentar a vida da TAP desde 2015. Agora estamos a entrar numa terceira fase, que é pedirem para eu fazer análise política sobre os membros do Governo. Não vou entrar nesse desafio, não o quero fazer. Deixe-me dizer que, pela minha experiência como executivo político, mesmo quando tenho discordâncias muito grandes e muito fortes com pessoas que estão no exercício político, eu procuro, apesar de tudo, manter relações
de respeito por essas pessoas. Portanto, não quero comentar, é evidente que o Dr. Pedro Nuno Santos disse o que disse ontem aqui, penso que estava a referir ao conjunto da TAP e da CP. De alguma forma, como sabe, a larguíssima maioria dos ministros de Transportes e da Economia dos últimos 50 anos foram socialistas, portanto, se calhar é aos outros ministros socialistas que corresponde responder àquilo que disse. A única coisa que posso dar é os parabéns ao Dr. Pedro Nuno Santos, com quem, aliás, mantenho uma relação cordial e de respeito. Se ele acha que fez um grande trabalho na TAP e na CP, depois quero-lhe dar os meus parabéns. Relativamente ao deputado Bruno Dias, eu acho sempre muito interessante ouvi-lo, porque é a prova de que a democracia vive de vários lados e que uma mesma realidade pode ser analisada de forma muito diversa. De facto, eu acabei por demonstrar, com dados e factos, que a evolução da TAP correu bem, e dei dados de rotas, de clientes, de crescimento de faturação, de número de emprego. Portanto, eu parecia alguém da esquerda a falar. O Sr. Deputado diz que a privatização da TAP correu muito mal porque os capitais próprios são cada vez mais negativos. Parece um liberal a argumentar. No fundo, aquilo que eu creio é que a grande razão para estas dificuldades que a TAP está agora a viver tem a ver com a pandemia. De facto, nós temos que concordar que a pandemia, ao obrigar os aviões a ficarem parados em terra durante imenso tempo, foi um fator absolutamente extraordinário e completamente inesperado. Ninguém podia fazer um plano estratégico para a TAP partindo do princípio que daqui a 5 anos vai haver uma pandemia. Nunca se fez. Uma coisa é alguém fazer um plano estratégico para uma companhia e para uma empresa e calcular que de 10 em 10 anos ou de 7 em 7 anos há uma crise económica e que o PIB cai 1 ou 2%. Outra coisa é alguém pensar que a sua atividade vai ser reduzida a zero por decisão do Estado durante, e por razões compreensíveis, durante 6 meses, 9 meses, 1 ano. E, portanto, isto foi um fator anómalo que modificou completamente a história da TAP e, atendendo a isso, eu acho que é compreensível, posso ter dúvidas relativamente à forma, posso achar que se a empresa fosse privada, o modelo de intervenção não teria sido tão caro. Mas acho que é compreensível que o Governo tenha procurado salvar a TAP. Sr. Deputado, eu não sou um liberal puro e duro que acredite que só as empresas que estão na esfera privada é que podem ser bem geridas e terem bons resultados. Sempre defendi, por exemplo, o caráter público da Caixa Geral de Depósitos e da RTP também. E portanto, não tenho nenhum anátema contra o facto de uma empresa ser pública se a sua gestão for profissional, for competitiva, tiver condições para ser adequadamente remunerada e for independente do Estado. Dito isto, no caso da TAP, é um negócio internacional, é um negócio em que qualquer empresa beneficia de fazer parte de um grupo maior. Eu acho que o Sr. Deputado não pode negar essa ideia. O facto de se fazer parte de um grupo que tem escala, que tem sinergias, que permite um melhor aproveitamento de todos os serviços, o facto da TAP poder vender os seus serviços de engenharia e manutenção, que é um dos ex-libris da companhia, a outras companhias, de ter uma gestão competitiva e independente, tem sido, regra geral, um fator para, em quase todos os países que obedecem a regras de mercado, se optar por privatizar as empresas e, portanto, fico muito satisfeito por essa ser também a decisão
do Governo Socialista. Acho que a privatização tem todas as condições para correr bem, embora eu tenha algumas dúvidas que os contribuintes portugueses consigam recuperar o capital que foi investido na empresa em 2020. Creio que respondi. Porque é que eu não era transparente? Sr. Deputado, isso é que era um comentário perfeitamente escusado ao fim de 7 horas de comissão parlamentar de inquérito. O Partido Comunista é conhecido, e bem, por fazer N perguntas, múltiplas perguntas, sobre os mais diversos temas de relevância autárquica, de relevância nacional, etc. Eu, que me lembro, quando fui governante, tive sempre o maior gosto e a maior disponibilidade, umas vezes fui mais feliz, outras vezes se calhar nem tanto, em vir ao Parlamento para procurar dar os esclarecimentos e as respostas que posso dar aos senhores deputados. Portanto, tenho pena que o senhor deputado, nomeadamente depois de tudo aquilo que eu já disse aqui nas últimas 7 horas, algumas das coisas revelei e o senhor deputado nem sequer tinha conhecimento, foi através de mim que obteve esta carta do ex-presidente da TAP. Acabe esta comissão parlamentar com essa nota tão pouco simpática, mas olha, isso não vai diminuir a estima e a simpatia que eu tenho por si. E finalmente não é bem amor, somos pessoas com ideias muito diferentes, mas tenho realmente bastante... Deputados. Eu tenho bastante respeito pelo deputado Bruno Dias. E, finalmente, relativamente à questão... Mas é verdade, deputado. Eu penso que este sentimento é mútuo e o deputado Bruno Dias sabe que sempre foi assim. E, finalmente, o deputado Paulo Rios também me faz uma série de perguntas. Vai-me desculpar, de caráter... Senhores deputados, vamos deixar o senhor Dr. António. Também me faz uma série de perguntas de caráter mais político. Eu gostaria muito, como cidadão, que a vida política portuguesa pudesse estar mais concentrada naquilo que me parece que é central para a vida dos cidadãos portugueses, como é que funciona a nossa economia, que reformas precisa, como é que este crescimento económico pode chegar melhor à vida das pessoas, como é que as empresas podem ser mais competitivas, quando é que vamos ter tão bons comboios e linhas ferroviárias como temos autoestradas, como é que podem funcionar melhor e em cooperação os serviços de saúde pública e privados, como é que podemos ter uma melhor escola pública. E, portanto, eu percebo as perguntas, percebo as inquietações, mas eu não estou interessado em participar no debate político ou partidário que implica estar a avaliar e a julgar pessoas. Não é essa a minha praia e, portanto, peço que compreenda. Dito isto, acho que é óbvio que a TAP, que o Governo Socialista se apresta a privatizar, é uma TAP com muito mais esforço dos contribuintes do que aquela que nós privatizamos. Portanto, nós tivemos, de facto, uma regra importante, nem o podíamos fazer sem reestruturar a empresa, que foi não envolver dinheiro dos contribuintes na gestão da TAP. Portanto, nesse aspecto, a TAP tinha as limitações financeiras que tinha, porque houve esse princípio que procurámos seguir e seguimos durante os 4 anos em que fomos governo, e as regras, mesmo que não o quiséssemos, as regras comunitárias a isso nos obrigavam. Agora, como consequência da pandemia e da forma como o governo decidiu intervir na TAP, nós temos uma TAP com muito capital, mas também com ótimos aviões, graças aos privados, com excelentes rotas, graças aos privados, com o fecho da operação no Brasil, graças às exigências da reestruturação, e, portanto, esta TAP
também apresentou resultados muito positivos em março deste ano e, portanto, esta TAP, do ponto de vista de privatização, tem todas as condições para poder ser um sucesso. Eu estou na expectativa para perceber qual é que vai ser exatamente o modelo de privatização que vai ser anunciado, mas desejo, francamente, que corra bem e que dela possa dizer o Tribunal de Contas coisas tão bonitas quanto disse da privatização que foi feita pelo PSD-CDS. Sendo esta a minha última intervenção, quero agradecer ao Sr. Presidente Lacerda Salles por ter organizado esta comissão, também num dia em que, este inquérito, num dia em que eu pude estar aqui todo este tempo convosco e dar-vos nota que foi um enorme gosto vir outra vez ao Parlamento, vir a esta comissão e desejo-vos, obviamente, a continuidade de ótimos trabalhos na próxima semana, onde sei tem uma agenda que é muito prometedora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu é que lhe quero agradecer a sua vinda a esta comissão e dizer-lhe que o gosto é todo nosso. Eu sei que há 2 senhores deputados que me pediram a palavra para interpelar a mesa. Eu só queria perguntar a alguns aos senhores deputados se a interpelação provavelmente será sobre a condução dos trabalhos, tem a ver com a audição ou não. Não tem. Então, se calhar, dispensávamos o Sr. Dr. António Pires de Lima e dispensaríamos também a comunicação social, se estiverem de acordo. Muito bem. Para os deixarmos também descansar, porque... Sim. Mas eu penso que a outra questão é uma questão mais interna também. Então, se não virem questão, poderá ficar a comunicação social. Dispensamos o Sr. Dr. António Pires de Lima para descansar. Muito bem, muito bem. Anabela, mais um sofrimento. É do quê? É do Chega. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então às interpelações à mesa. O Sr. Deputado Bruno Dias tinha pedido primeiro para fazer a interpelação. Para que efeitos, Sr. Deputado? Sim. Não é nenhuma questão de Estado, não é nenhuma questão de melindre, mas julgo que interessava resolvermos isto antes do fim dos trabalhos e depois... Muito bem. Assim acho que é mais simples e é mais tranquilo. Já durante o andamento dos trabalhos desta nossa audição, nós recebemos as convocatórias, digamos assim, para as próximas audições. A primeira delas, com o antigo Secretário de Estado, Hugo Mendes, que estava inicialmente prevista para as 14 horas e assim tinha sido o consenso, por se tratar de audições previsivelmente mais longas durante a próxima semana, tinha ficado equacionada o agendamento para as 14 horas. Entretanto, a convocatória aponta 17 horas e da nossa parte, queríamos apelar e deixar à consideração que pudéssemos regressar ao horário de agendamento inicialmente decidido, que tinha merecido o consenso de todos, ou seja, que a reunião pudesse retomar o agendamento das 14 horas, sendo que a questão dos debates em plenário é de facto uma questão que tem surgido de forma frequente, mas que podemos acomodar isso à própria sequência
das participações, como ainda hoje aconteceu. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria dizer-lhe que, de facto, a responsabilidade foi toda minha, porque, tendo, enfim, a mesa e coordenadores consensualizado para as 14 horas, como disse muito bem, e eu, na altura, contactei com o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, que também concordou em que fosse às 14 horas, mas depois, por uma intervenção, uma interpelação do Sr. Deputado Paulo Muniz, porque tinha uma intervenção em plenário, exatamente nesse período de tempo, a partir das 15 horas, eu achei que pudéssemos, enfim, contemporizar com essa matéria e foi por minha inteira responsabilidade que contactei com o Sr. ex-secretário de Estado se ele se importaria de mudar para as 17 horas. E ele disse-me que não e que estaria disponível a qualquer hora. Se entenderem, e darei já a palavra ao Sr. Deputado também, Paulo Muniz, para se poder pronunciar sobre esta matéria, se entenderem que voltamos às 14 horas, pois muito bem, eu voltarei a telefonar ao Sr. ex-secretário de Estado e voltaremos para as 14 horas, mas gostaria também de, se fosse possível, ouvir o Sr. Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta foi uma circunstância superveniente e, portanto, como tem a intervenção em plenário, foi, aliás, a razão que lhe disse, e é uma hora estimativa que eu tenho, pode eventualmente até ser mais cedo, mas foi uma hora atendendo a esta circunstância. Se for de todo em todo impossível mudar, pois teremos que encontrar uma solução, ou alterar a ordem, enfim, logo cedo. No fundo é isso. Sr. Deputado Bruno Nogueira. Sr. Deputado, Sr. Presidente, desculpe, eu compreendo todas as razões, mas acho que podemos manter a prática que temos mantido aqui na Comissão. É, de facto, uma audição muito longa. Ou pode ser, enfim, temos essa expectativa que possa ser muito longa. Fazíamos a prática que temos fazido, começámos às 14, com a possibilidade do Sr. Deputado poder, enfim, alterar a sua intervenção da nossa parte, não haverá problema. Sim, e assim conseguimos conciliar tudo e iniciar às 14. E também, Sr. Deputado Muniz, tal como hoje fizemos com a Iniciativa Liberal, se for necessário adequar, na rotatividade, adequarmos a sua intervenção aqui, também adequaremos. Então fica consensualizado para as 14 horas e eu voltarei a telefonar ao Sr. ex-secretário de Estado. Muito bem. Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para informar a mesa que, não obstante já o termos feito através de e-mail para a mesa, para a Comissão, o Grupo Parlamentar do Chega deu entrada com um novo requerimento, com um novo pedido de audição ao Sr. Ministro João Galamba. O da semana passada foi recusado, no entanto, houve esta semana uma audição na primeira Comissão ao Sr. Secretário de Estado Mendonça Mendes, que veio alterar o paradigma por completo e por entendermos que esta Comissão presta um serviço de interesse nacional, entendemos que não pode haver dois membros do Governo com versões completamente contraditórias sobre um tema. E entendemos, e volto a reforçar, que esta Comissão defende o interesse nacional. E daí que voltamos a enviar o mesmo requerimento a esta Comissão com um pressuposto diferente, que foi o depoimento do Sr. Secretário de Estado, António Mendonça Mendes. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Nós distribuiremos o documento e depois votaremos o documento na próxima Comissão. Sr. Deputado Paulo Rios. Sr. Presidente, aproveitando esta discussão e pondo à consideração do Sr. Presidente e dos restantes deputados o seguinte: nós temos trabalhos de manhã, costuma acabar muito tarde. O meu apelo é que nós começássemos, em vez das 2 às 2h30, a ver se nós conseguimos ao menos almoçar, porque nós já não jantamos. Tentamos ao menos almoçar, para isto não ser, como já aconteceu várias vezes, quase o dia inteiro nisto. Não é que eu não gosto, Sr. Presidente, mas se conseguir ser às 2h30, se calhar conseguimos... Eu sugiro uma coisa que é o seguinte, que é, eu já alterei a hora, quer com o Dr. Pedro Nuno, quer com o Dr. Hugo Mendes, já as alterei várias vezes. Mantivéssemos às 14 horas e chegássemos um bocadinho mais atrasados, pronto. Eventualmente. Não dê ideias. Quer dizer... Mas também já esperava. Muito
bem. Muito obrigado e muito boa noite a todos os senhores deputados. Muito obrigado. Muito obrigado.